Bom, primeiramente eu quero deixar bem claro nesse vídeo aqui que eu não sou de nenhum lado, tipo direita ou esquerda, de algum partido político, etc. Porque não tem nada que me deixa mais puto. É o pobre ficar adotando político de estimação e ainda ficar brigando com familiares ou brigando com um amigo ao lado por causa de político. Como se daí mudasse alguma coisa na nossa vida, porque eu nunca vi um político na minha vida fazer algo em benefício ao povo. E se faz, é ali perto de campanha de eleição ou alguma coisa do tipo e depois some. Eu sempre disse que no dia que o povo acordasse e entendesse que não existe direita ou esquerda, e sim se todo mundo se unisse e votasse pensando no nosso benefício próprio, talvez a gente nem estaria discutindo o fim da escala 6 por 1, que é o termo que está em alta aí, né? Porque eu acho até engraçado que demorou muito tempo para surgir, ter esse surto coletivo, porque eu não entendo que só agora estão percebendo que isso daí é uma escravização moderna. Eu já trabalhei muito tempo em escala 6 por 1, muito tempo não, trabalho até hoje na realidade. Eu só tive um emprego na minha vida, que era quando eu era mais novo, que era de segunda a sexta na área de administração hospitalar. Enfim, que até hoje eu sinto falta desse emprego, porque realmente 2 dias faz a total diferença no trabalhador. E desde lá, então, entrei no ramo de farmácia e aqui estou até hoje. E aí eu pergunto para você, como que pode ter gente que é contra o fim da escala 6 por 1? Provavelmente ou não trabalha em uma, ou é bancado pelo papai e pela mamãe, né? Já nasceu em berço de ouro. Porque não existe um trabalhador que trabalha em escala 6 por 1 que tenha a sanidade mental em dia. Isso daí pra mim é uma total falta de dignidade com o ser humano, entendeu? Você não consegue ter tempo pra nada, sua vida vive em prol do trabalho. É literalmente aquele ditado. Você trabalha, trabalha e visita a sua casa. É assim como eu me sinto. E é assim que eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros se sentem. Ainda mais se você depende do transporte público também. Por muitos anos eu dependi do transporte público. Fui conquistar esse meu carrinho aqui humilde no ano passado, se eu não me engano, que me facilita bastante na locomoção. Hoje em dia, o que eu levava 1h30 para vir e 1h30 para chegar em casa, eu levo de 20 a 30 minutos, por exemplo. Ok, mas a maioria das pessoas ainda não pode ter esse privilégio, né? Que até para ter um carro usado hoje em dia com mais de 200 km rodado é um privilégio no Brasil. E aí as pessoas acham que um trabalhador da escala 6 por 1 tem que ser produtivo. Ah, porque tá escasso mão de obra hoje em dia. Ah, porque a rotatividade de funcionária tá alta. Ninguém quer mais trabalhar, todo mundo é vagabundo, que não sei o que lá, etc. Quantas e quantas vezes você aí com certeza vai se identificar comigo? Você não pôde comparecer em algum aniversário de família, você não pôde comparecer a um churrasco de final de semana com seus familiares, você não pode marcar um compromisso com a sua namorada ou com a sua esposa, ou até com seu próprio filho. Alguém te convida para um casamento, por exemplo, você tem que ver se a sua escala vai bater, ou muitas das vezes você tem que pedir com 1 mês, 2 meses de antecedência para o seu gerente ou patrão, para ver se você vai conseguir ir nesse evento e ainda depender do sim ou do não dele. Não existe dignidade nessa escala. Essa é a verdade. Eu, por muitos anos, trabalhei também na drogaria do Carrefour e, cara, eu saía de lá, meu horário de trabalho era das 2h40 às 11 horas da noite. Pra mim não existia nada pior do que o domingo, porque imagina você fazer esse horário no domingo, quando o transporte público, a frota é reduzida. Eu tinha que sair de casa com basicamente 2 horas de antecedência do trabalho em um domingo e chegava em casa meia-noite para na segunda-feira estar lá de novo. E aí você quer que essa pessoa tenha 100% de produtividade no trabalho. Não tem como. Das poucas vezes que eu ligo a televisão, esses dias eu jantando, liguei a televisão, tava passando o jornal lá, nem lembro o canal que era, e justamente tava passando uma reportagem da escassez e a falta de interesse das pessoas em trabalhar no varejo, supermercados, que os supermercados e varejos, comércio, enfim, tava passando por um perrengue aí que não tava conseguindo contratar funcionários ou fixar mão de obra. Aí eu te falo, como que você quer fixar a mão de obra, colocando a pessoa para trabalhar 6 por 1, pagando um salário mínimo sem benefício algum? Mal e mal, hoje em dia as empresas dão algum convênio, quando dão um convênio, aquele convênio com a participação, né? Que você vai no... Quando você precisa, uma vez ou outra, você vai no médico, o médico nem olha pra tua cara e ainda é descontado R$ 100 da sua folha, por uma consulta de 20 minutos. E o seu pagamento já não é aquelas coisas. Benefício, basicamente, não existe. No Carrefour mesmo, quando eu trabalhava, eu ganhava um tal de vale cesta, que eles chamavam lá, alguma coisa do tipo. Que eu até dou risada de quando eu lembro disso, porque o vale cesta era R$ 70 mensais e eu só poderia gastar no supermercado deles lá, né? Aí eu te pergunto, com que R$ 70 você faz hoje em dia? Eu comprava um pacote de arroz e não sobrava nem para comprar um azeite, tinha que comprar óleo mesmo. Então assim, é muita humilhação para tão pouco.
E o que mais me deixa indignado é você entrar nas redes sociais e você ver os pobres, muita gente pobre mesmo, eu até mesmo conhecidos seus, defendendo que tipo é contra o fim da escala 6 por 1. Como que pode uma coisa dessa? Ou você vê aquelas pessoas que é classe média, que se sente ricas porque ganha de 5 a 10 mil no mês, digamos assim, como se 5 a 10 mil no mês hoje em dia, com o nosso lindo poder de compra que é aqui no Brasil, fosse alguma coisa, né? Eu sinto muito em informar aí pra você que se você se acha muito porque ganha de 5 a 10 mil no mês, você se acha classe alta ou classe média alta, você não é, meu amigo. As coisas são bem mais embaixo, você é classe baixa mesmo ainda, tá bom? Só pra te lembrar. E então, o que acontece com o trabalhador da escala 6 por 1? As suas folgas não passam assim. Ou você acorda cedo, mesmo cansado de ter trabalhado a semana toda, se planeja para levantar pelo menos umas 7 horas da manhã para resolver tudo o que você tem que resolver, ou você opta em acordar um pouquinho tarde para descansar, né? Acordar ali umas 10, 11 horas da manhã, tomar seu café da manhã e ver o dia passar assim na sua frente. Quando você menos esperar, já é 5, 6 horas da tarde, você está jantando, tomando banho e pensando em descansar para no outro dia estar no trabalho novamente. Então, pelo amor de Deus, se você é a favor da escassez por um, vai se... Enfim. A PEC aí tá propondo, né, a redução aí para 4 por 3, né? Seria uma boa, o que eu acho muito impossível de acontecer. Só acredito vendo se isso der acontecer, o céu cai por terra. Mas assim, pelo menos é 6 por 1. Pelo menos se fosse um 5 por 2, estava ótimo. Cara, tem empresas. Eu que sou do ramo da farmácia, vou falar uma empresa que eu acho um absurdo. Eu não sei como ninguém comenta disso. A empresa Drogazil, por exemplo, da área farmacêutica. Meu, quem trabalha lá, quando folga o domingo, perde a sua folga obrigatória da semana. Ou você tem que pagar as horas. Por exemplo, você folgou o domingo, você tem que entrar 1 hora mais cedo todos os dias da semana para pagar aquele seu domingo que você folgou. Tipo, ninguém comenta disso. É igual eu falei, eu tô abismado que esse assunto tá surgindo somente agora na mídia, né? Que as pessoas acordaram um pouco para essa escravização moderna que ocorre. Porque a pessoa ela vive em prol do trabalho, é essa a realidade. A pessoa não consegue marcar nada, não consegue ter um convívio social de nada, você não consegue sair, você não consegue fazer nada. E o que mais me deixa puto é o seguinte: quando é proposta para aumento de salário dos políticos, né, todo mundo ali vota rapidinho, né? Tudo acontece por debaixo dos panos, a mídia não comenta nada, mas quando é alguma coisa que é em benefício do povo, aí tem toda essa burocracia, né? Ah, tantas pessoas têm que assinar. Ah, depende da assinatura de fulano de tal. Ah, porque se isso não acontecer, a PEC não é aprovada. E se ainda for aprovada, ainda pode acontecer, né, da maioria por debaixo dos panos, molhar a mão ali dos políticos ali, acontecer alguma coisa que isso daí não vai pra frente, porque eu acho muito difícil isso daí pra frente. Então, gente, é basicamente isso. Eu só queria gravar esse vídeo aqui mesmo aqui como forma de indignação da minha parte disso daí da escala 6 por 1. Comenta aí como que é a sua experiência de trabalhar em uma, e com certeza eu sei que não é boa. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!